Muito boa noite, sejam bem-vindos à última entrevista com um líder de uma juventude partidária de Porto Alegre. Desta vez, o terceiro e último líder é Francisco Garcia. Tem 25 anos, é natural de Porto Alegre, licenciado em Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa e atualmente está a tirar um mestrado em Ciência Política, também por uma Universidade Lisboeta, mas pela Católica. Foi presidente da Conselhia da JP Porto Alegre em 2016-2018, presidente da Distrital da JP Porto Alegre em 2018-2020, é atualmente vice-presidente da Comissão Nacional da JP e também vice-presidente da Conselhia da CDS Distrital de Porto Alegre desde 2020. Pelo meio, trabalhou ainda em assessoria de comunicação e publicou diversos artigos em jornais e revistas norte-americanas. Recordo, ele tem apenas 25 anos. Francisco, muito boa noite. Olá João. Boa noite. Olha, só começar com um disclaimer acerca do que tu disseste. Tu disseste aí, e foi honroso, não me importo, mas não está rigoroso, que é que escrevi diversos artigos e ensaios. Não escrevi muitos. Ok, pronto. Vamos quantificá-los então. Quantos foram? Olha, portanto, para a revista estrangeira escrevi 2 ensaios. 2 ensaios e um artigo. Depois tenho um ensaio relativamente curto sobre o tema da minha tese, que está no Observador. Não sei se tu consegues aceder, sobre Thomas Hobbes. E escrevi também um artigo que, aliás, ia falar sobre esse tema do artigo que escrevi há uns tempos para o Observador também nesta conversa, mas é só para quantificar e para evitar aqui estes erros. Vou fazer só o disclaimer ao João. É que eu continuo sem conseguir ver. Eu, estando no computador ao mesmo tempo, consigo-me ver, mas na conversa que estou por telemóvel, não te consigo ver. Aparece a mesma barra. Portanto, eu vou só falar. Se quiseres interromper, interrompe-me. Ok. Basicamente, fazendo aqui uma breve introdução, tudo o que o João disse é verdade. Vou-me centrar principalmente na minha vida partidária, que é aquilo que talvez mais interesse para este efeito. Neste momento sou vice-presidente da Nacional da JP. Fui eleito em março, portanto estou há relativamente pouco tempo, há 3 meses, a exercer o mandato como vice-presidente. É a primeira vez que sou vice-presidente, é a primeira vez que estou num lugar de destaque assim a nível nacional. Já tinha estado na direção nacional do Francisco Rodrigues Santos, que atualmente é presidente do CDS e é muito meu amigo. Também o apoiei para a liderança do partido na sua candidatura o ano passado. E, portanto, tenho uma vida ativa na JP mais ou menos desde 2015. Portanto, que a primeira vez que eu fiz campanha foi em Porto Alegre, foi pela PAF. Portanto, foi pela coligação PSD-CDS, na altura liderada por Pedro Passos Coelho, primeiro-ministro, e filiei-me na JP, salvo erro, se não me engano, em 2013. 2012 ou 2013, mas acho que foi 2013. E porquê essa filiação? De onde é que veio esse gosto e porquê a JP? Mas queres saber? Essa aí é engraçada. Repara, tens 16 anos, a tua consciência cívica não é aguda. Ou seja, não está totalmente definida. Não é que esteja definida agora, mas agora sei pensar de forma muito mais rigorosa sobre estes assuntos. Mas naquela altura, eu vinha de uma família que não é particularmente politizada, ou votava no que nós chamamos pejorativamente o centrão, uma vez PS, outra vez PSD, com a maioria das pessoas. E, portanto, nada indicava que eu me iria filiar... Inclinasse mais para a direita. No CDS. Não só mais para a direita, mas principalmente no CDS. É que, se fores a ver, isso também é indício da própria crise dos nossos partidos políticos, é que dependem muito da sua ligação de lealdade face aos militantes, muitas vezes é composta por ligações familiares. E no meu caso isso não existia. Acontece que um grande amigo meu, que eu não sei se ele é capaz de estar a ver isto, e portanto com certeza se vai rir, que também é um militante destacado do CDS no Distrito de Porto Alegre, que é o António Alves de Almeida, estava no liceu também comigo, e a irmã dele, a Leonor, tinha criado a Consciência de Porto Alegre da JP. Eu já sabia na altura que estava mais para a direita do que para a esquerda. Sem saber muitos pormenores do debate político. Exatamente. Mas tinha a consciência que me inclinaria mais para a direita do que para a esquerda. Por várias razões que depois posso aprofundar.
Mas, naquela altura, foi-me colocada. Vê-te bem, o António vira-se para mim, epá, a minha irmã está a fazer aqui uma conselhia da JP, do CDS e tal. Repara, o CDS na altura estava no governo do PSD. Exatamente, Passos Neste momento, Coelho, Paulo Portas. o Paulo Portas teve quase 12% em 2011. Exatamente. E teve... Isso foi um resultado bom, mas já vinha alavancado de bons resultados eleitorais anteriores. Em 2009 tinha tido 10%, tinha 21 deputados. Não tem nada a ver com o que nós vivemos hoje, com a crise do CDS. E, portanto, Mas já lá vamos, é o que nós vivemos hoje também. Exatamente. Portanto, para um jovem ser apresentado, olha, fiz isto CDS, realmente é uma coisa mais entusiasmante do que aquilo seria atualmente. Mas pronto. E, portanto, foi-me apresentada aquela ficha e eu, já estando predisposto por convicções pessoais, acabei por aceitar. E depois, pesquisando melhor, acabei por formar ali aquele grupo que, depois, 3 anos depois, fez a conselhia, criou a Conselhia de Porto Alegre, da JP, que não existia. Não existiu durante algum tempo. Eu não posso dizer... A irmã do António foi para lá em 2013, depois ficou desativa, e depois nós, em 2016, nós pegámos na Conselhia de Porto Alegre. Mas antes disso ainda tinha estado mais tempo inativa. E, portanto, começou aí em 2013. E depois, em 2015, é que eu posso dizer que entrei mais ativamente na vida do partido. Aí entrei, efetivamente, na vida da JP e do CDS. Primeiro a fazer a campanha pelo Pedro Passos Coelho, pelo Paulo Portas, pela PAF, e depois a entrar na JP. Eu lembro-me que conheci o Chicão, o Francisco Rodrigues Santos, numa escola de quadros, em 2016. Que ele era presidente da JP. Ele era, aliás, um presidente da JP que era muito... Como é que havíamos dizer? Eu não o conhecia antes de... Sabia quem ele era, mas não o conhecia. E não tinha assim grande impressão dele, do género. Eu não conseguiria fazer uma avaliação da personagem. Mas conheceu-o lá, ele que era assim um tipo aguerrido. E lembro perfeitamente que ele começou alguém a dizer, tem de fazer a conselha lá em Porto Alegre, nós não temos lá ninguém, repara. Lembro perfeitamente que na altura havia algumas estruturas do Alentejo, principalmente Monte Moro, era uma estrutura relativamente forte, mas para além disso, no sul do país, como deves calcular, a representatividade do CDS era muito reduzida. E, portanto, nós, fazendo uma conselhia em Porto Alegre, era como fazer uma lança em África, mandar uma lança em África. E foi isso um bocado que se passou a nível da dinâmica da juventude popular. Fazendo isto, eu depois comecei, enquanto presidente da Conselhia de Porto Alegre, houve um tema que eu sempre agarrei e que já evoluiu um bocado nesse aspecto, já penso o tema de outra forma, mas houve um tema que começou a despertar e aí comecei a falar muitas vezes dele, sempre em ocasiões de conselhos nacionais, congressos da JP, e depois, posteriormente, quando fui chamado para a Comissão Política Nacional de 2018, que é o tema da coesão territorial. Eu acho que nós também devíamos falar sobre isso, porque eu sou de Porto Alegre, fiz lá o liceu, cresci lá, mas com certeza que eu sei que, muito infelizmente, e não é por eu não ter vontade que isso não seja assim. Agora, sei perfeitamente que a minha vida profissional, ainda por cima, numa vertente mais académica, não vai ser feita em Porto Alegre. E isto é um caso em vários. Nós agora vamos ver os resultados do censo de 2021 e eu estou muito curioso para ver os dados, para nós termos noção da sangria que existe de jovens, neste caso assim de Porto Alegre, para ir trabalhar, estudar para outros sítios, no litoral do país, principalmente, mas também no interior como um todo. E esta sangria é grave porque afeta principalmente os jovens. E muitas vezes é contra a vontade, mas é por necessidade. Francisco, então começamos exatamente Sim. por aí, o problema dos jovens. Dos outros dois líderes que nós tivemos aqui, que foi o João Pedro Meira, da JS, e o João Rolo, da JSD, Sim. eles focaram também muito esse problema. Como é que tu olhas então para este problema, que já percebi que o olhas de uma maneira grave, mas que soluções é que pode haver para ele? E se eu te pedisse para antecipares um resultado dos censos, que é uma coisa também muito falada nestas entrevistas, o que é que tu me conseguias dizer sobre isso? Olha,
Isso é uma excelente pergunta, mas eu vou ser muito honesto. Eu vou ser mais pessimista do que qualquer outro dos meus colegas foi. Tanto o João Meira como o João Rolo. E isto, eu não consigo ser otimista neste assunto. Repara numa coisa. Nós falamos muitas vezes que os jovens estão afastados da política, ou o inverso, que a política está afastada dos jovens, o que não é inteiramente verdade. Há jovens que se interessam, podem não ir votar, mas interessam-se por certas causas pontuais e metem-se na rua. É natural que isso aconteça. Portanto, há interesse. O que acontece é o poder político, principalmente os partidos políticos, portanto, os nossos representantes na Assembleia da República e no poder político, no poder executivo, esses sim estão afastados dos jovens. Mas eu acho que eles estão afastados dos jovens por uma razão que é perfeitamente necessária, tendo em conta a atual conjuntura demográfica do nosso país. Eu vou dizer isto com todo o respeito. Portugal é hoje um país de velhos. É um país de velhos. Nós, em Porto Alegre, nós se calhar temos aí o reflexo antecipado daquilo que Portugal poderá ser daqui a 15 ou 20 anos, mas, repara bem, nós neste momento em Portugal, não, em 2019, saiu há pouco tempo o Aging Report, que é publicado pela Comissão Europeia, e os dados demográficos que ele lá deixa são mesmo dramáticos, porque fazem previsões até 2070. Eu vou só aqui deixar as de 2019, portanto, os dados que nós temos factuais e as previsões para 2050, que é para tu veres o que eu estou a falar. Em 2019, nós, na população portuguesa, 22% desta população era jovem, tinha menos de 14 anos. Mas, em relação aos dados portanto, às previsões para 2050, a relação, o número de jovens passa... Ah, não, desculpa, eu aqui enganei-me, eu agora estava aqui a confirmar os dados e 22% é de idosos, 19% de jovens. Portanto, já tens aqui a discrepância. O que acontece é que, em 2050, segundo as previsões deste Aging Report da Comissão Europeia, tu vais ter, em vez de 22% de população idosa, com mais de 65 anos, vais ter 34% em 2050. Eu não me admira que Porto Alegre andasse aí pelo 1/3 de população de 65 anos ou mais. Mas mais grave do que isto é que as previsões também indicam que destes 34%, cerca de metade tem mais de 80 anos. Portanto, repara numa coisa. Vamos ver agora, só agora, em que 22% do país é população idosa, sem contar que daqui a 30 anos vão ser 30 e pouco por cento. Portanto, 1/3. Neste momento, nós já temos cerca de, em comparação à força laboral, cerca de 40% de pensionistas. Ou seja, pessoas a receberem pensões da Segurança Social ou da Caixa Geral de Apresentações. O que é que isto significa? Que o maior bloco eleitoral, que é decisivo para ganhar eleições, são os pensionistas. Se a maioria dos pensionistas são pessoas idosas, então é o bloco, a faixa etária mais idosa. O que é que acontece? Se para ganhar eleições é preciso o voto dos pensionistas, então é natural que o poder político se afaste dos mais jovens. E depois, o reverso da medalha é os mais jovens também se afastarem da vida partidária, dos partidos políticos. E como é que contornamos ambas as situações? Que soluções é que existem para contornar? Aí é que está a questão. Eu já queria ir aí. Mas repara, é que eu acho que a situação ainda é mais grave. Não só as previsões são dramáticas. Repara, tu corres o risco de vir a ter... Neste momento tu tens, para cada 100 pensionistas, cerca de 190 contribuintes. O que já é pouco, atenção. Tu em 2050 podes vir a ter menos de 130 contribuintes por 100 pensionistas. Agora eu faço esta pergunta. Bem, então achas que tu vais receber uma reforma em 2070 que seja correspondente àquilo que vais contribuir durante o teu período laboral? Portanto, enquanto estás na população ativa e empregado? Isto é uma pergunta fácil. A resposta é: sim, mas isto é a resposta genérica que a maioria das pessoas que têm menos de 40 anos em Portugal já se consciencializou e que até fala com alguma franqueza e interiorizando já as consequências desta afirmação, que é:
sim, eu já sei que não vou receber assim uma grande reforma. Ou que vou receber reforma. Eu sinceramente não conheço país na Europa Ocidental onde uma afirmação deste género e com as consequências desta afirmação fosse dita com tanta resignação como em Portugal. E o problema agrava-se quando chegamos aos mais jovens. O problema agrava-se. Porque, repara, tu se em 2050 tens esta taxa de substituição, 120, 130 contribuintes por 100 pensionistas, quer dizer que o esforço fiscal que a população ativa vai ter de fazer, aqueles que estão empregados vão ter de fazer para manter o sistema a funcionar, vai ser insustentável. Aliás, tem um estudo há umas semanas, há 4 semanas ou 3, da Gulbenkian, do Luís Lobo Xavier, esfiado pelo Luís Lobo Xavier, sobre precisamente a questão da justiça intergeracional. E eles diziam, bem, se nós queremos manter o atual sistema de pensões a funcionar, nós vamos ter de aumentar exacerbadamente os impostos já. Ou seja, se tu não mudares o sistema de pensões, e era aí que eu queria chegar, nós temos aqui uma quebra evidente da noção de justiça intergeracional. Repara, nós somos jovens e pensamos neste assunto. Nós já estamos, olhando para os dados, já estamos a assumir que a justiça intergeracional, ou seja, que a ideia que nós temos que a comunidade política vai garantir os benefícios que garantiu às gerações anteriores também a nós, isso é uma questão de elementar justiça, se esta noção se rompe e se nós nos consciencializamos deste rompimento, então quer dizer que a justiça intergeracional não existe. Isto é um grande problema. Repara, há duas coisas que qualquer comunidade política, qualquer nação tem que ter, que é uma ideia de futuro, o que é que quer fazer para o futuro e depois também uma ideia de justiça intergeracional. Porque uns passam, outros nascem, chegam, trabalham, fazem a sua vida e é assim um transcorrer de gerações contínuo. Nós estamos a cortá-lo. Portanto, nós temos de olhar para este problema da reforma do sistema de pensões como um imperativo. Mas porquê é que eu ainda sou mais pessimista? Desculpa lá. É que eu acho que não se vai fazer. Ou, aliás, só se vai fazer quando chegarmos a um estado tal em que rebenta uma bomba. E metaforicamente. Mas vai ser uma bomba complicada. O que é que eu quero dizer? Se tu, neste momento, para ganhar eleições, precisas do voto, e é o voto decisivo dos pensionistas, portanto, da população mais idosa, porque é o maior bloco eleitoral. Repara, se tu tivesse agora 75 anos, tu estavas preocupado com o que se ia passar daqui a 40? Eu, honestamente, não estava. E estou a falar agora da nossa vida cotidiana. O que é que tu querias? Ter acesso à saúde, um acesso fácil e garantido à saúde, e ter a tua reforma paga todos os meses, não é? Agora, se este bloco eleitoral é decisivo para ganhar eleições, isto quer dizer que o partido que consiga garantir estes votos não vai ter incentivos para mudar o sistema. Por isso é que eu acho que chegámos a um ponto de... eu não digo que é não retorno, não sou assim tão pessimista, mas não consigo ver isto com bons olhos. E repara, nós vamos ter agora a chamada bazuca europeia que vem aí, que é tratada como uma panaceia para todos os problemas do nosso país, que só vai servir para anestesiar a administração pública durante mais 7 ou 8 anos. Se fores a ler o PRR fala mais de envelhecimento ativo, ou seja, de colocar a população idosa a fazer alguma coisa, a ter um envelhecimento confortável, isso é necessário, isso é imperativo, mas não fala de natalidade. Natalidade é referida quase incidentalmente. Ou seja, porque estão a falar de outro assunto e não da natalidade em si. E era aí que eu também queria chegar. Mas isso que tu estás a dizer junta-se a uma outra coisa curiosa, que é, mesmo essa fatia continuando a ser a que reúne mais eleitorado, não é? Porque são os mais velhos, o quadro político, ao longo dos últimos 8 anos, não digo, mas 5, 6 anos, tem-se vindo a mudar. E, aliás, nós vemos isso até com as sondagens para, para as autárquicas de outubro. Isso significa o quê? Que essa faixa da população continua a votar é a mesma que, ao mesmo tempo, apesar de não se preocupar com o futuro, é aquela que está farta da política normal, chamemos-lhe assim, e muda o sentido do voto? Não acho que mudam. Não acho que muda que sejam necessariamente esse segmento da população que muda o sentido do voto. Repara, muitas vezes nós falamos, tenho um exemplo, todos nós temos o exemplo dos nossos avós, que nós sabemos que
o seu voto é sempre depositado numa relação quase de lealdade emotiva. Sim, com os partidos, sim. Sim, o voto é no símbolo. Eu não estou a dizer que isto é mau, mas é assim. Eu acho que a população mais velha... Repara, os eleitores portugueses já são por si mesmos muito conservadores, ou seja, raramente mudam o seu sentido de voto. E, portanto, a lealdade emocional que têm em relação a um determinado partido normalmente é contínua durante o tempo, a não ser que aconteça uma hecatombe. E aí muda alguma coisa. Mas, principalmente os mais velhos, não creio que tenham grande flutuação a nível eleitoral. Agora, repara o que é, para ir à tua pergunta. Mas eu depois gostava de voltar a este assunto da justiça internacional, que eu acho que é importante. Mas só para responder à tua pergunta, repara numa coisa. O que é que tem acontecido nos últimos 6 anos? O PS conseguiu instalar uma narrativa muito bem sucedida, que é, bem, ou nós governamos, ou a geringonça governa, liderada pelo Partido Socialista, porque o Partido Socialista é o único cimento que consegue alicerçar a geringonça e torná-la minimamente estável como força de apoio governativo, ou então ao caos. E então, o que é que tem sido a oposição a esta narrativa do PS? Repara bem como a narrativa é tão forte, cola bem, que o próprio Partido Social Democrata, o PSD, liderado pelo Rui Rio, a racionalidade da sua política de oposição é a seguinte. Bem, a maioria do eleitorado está no centro, o PS está agora a ocupar o centro, e, portanto, nós temos de ir para o centro para garantir que estamos ali, taco a taco, a tirar eleitorado ao PS. Não está a acontecer e não prevejo que aconteça muito tão cedo. Nós vimos as sondagens, o PS na semana passada tinha 40% no barómetro da Eurosondagem, e eu sinceramente não me admira, enquanto o PSD estava em mínimos, estava nos 25%, 24%. Portanto, a oposição, ao cair na narrativa do ou nós governamos, ou então ao caos, e portanto tudo o que signifique o governo, o PS não governar é extremismo. Nós acabamos por confundir, a oposição confunde uma alternativa que deve existir em qualquer regime democrático ao partido estar no governo com o extremismo. Repara como, quando nós falamos do PS de ataques do PSD ou do CDS ao PS, a resposta do lado de lá é logo: vocês estão a fazer o jogo do Chega. Como se a única oposição ao Partido Socialista fosse o Chega. O problema é que isto está a criar uma situação muito perigosa. Mas se as legislativas fossem hoje, o CDS estava inclusivamente atrás da iniciativa liberal. Sim. Mas deixa-me só explicar que eu acho que, eu quando falo nesta narrativa do PS e na complacência da oposição tradicional, portanto, do PSD e do CDS, em relação a esta narrativa, eu aí estou a dizer que, e é isso que eu ia agora explicar, que ao aceitarmos a narrativa do PS de que ou o PS governa, ou então há o caos, e qualquer alternativa ao governo do PS é necessariamente extremista, nós estamos a dar ao Chega, e a Iniciativa Liberal não a inclui aí tanto, mas estamos a dar principalmente ao Chega o monopólio da oposição. Isto é muito grave. Repara, isto é muito grave. Eu recordo-me os grandes líderes de coligações de centro-direita, Pedro Passos Coelho, Francisco Sá Carneiro, nunca foram numa conversa de sim, não, realmente o governo do PS tem razão, porque a alternativa ao PS tem de ser uma coisa assim também parecida com o Partido Socialista. Não é nada disso. Não é nada disso. Nós estamos a criar um panorama político tão pernicioso em Portugal, em que não existe alternativa ao Partido Socialista no poder. Isto aqui, desculpa lá, mas como é que uma democracia liberal funciona sem alternativa? Ou então, melhor, com uma alternativa que é um partido de maluquinhos, que faz um congresso que aquilo parece uma sessão, uma missa da IURD. Esse aí é o grande problema atual. E a narrativa é do Partido Socialista, que a oposição tradicional cai. Portanto, eu não me admira que nas sondagens haja transferência de votos para a Iniciativa Liberal depois Chega. Repara, se outros partidos não estão a fazer o papel que devem fazer enquanto partidos de oposição, que é apresentar uma alternativa governativa ao Partido Socialista, então é normal que os seus próprios eleitores se sintam desencantados, desiludidos e depositem o voto noutras forças. Isso é perfeitamente racional. Portanto, há
mesmo esse problema não é explicado pelo segmento mais velho da população. Acho que aí não há grande flutuação de E o que é que votos. falta ao CDS para apresentar uma verdadeira alternativa política à esquerda? Olha, o que é que falta? Bem, eu aqui estás-me a pôr numa posição complicada, que eu sou amigo do Francisco. Mas o que é que eu acho que falta? Olha, é uma visão concertada, sistematizada do que é preciso para o futuro do país. Eu já tinha falado, olha, na reforma do sistema de pensões, e falei só incidentalmente, ou seja, falei só porque que é um imperativo. Mas também há outras coisas. Repara, há um grande problema que vai acontecer em Portugal, com certeza, daqui a uns anos, que foi o que aconteceu com a nossa política de pescas, que é, Portugal é um país altamente dependente da União Europeia. E nós vemos isso agora com a bazuca. Nós estamos à espera de um tranche de dinheiro deste tipo, para fazer tudo aquilo que os últimos orçamentos não conseguiram concretizar. Se nós estamos tão dependentes economicamente da União Europeia, então chegará o dia, eu não tenho dúvidas, que nós somos o país que tem uma das maiores zonas económicas exclusivas da Europa. Ou seja, temos o maior território marítimo. Exatamente. Isto é aliciante. E nós não conseguimos explorar esse território marítimo porque em Portugal só se planeia à última da hora. Tudo em cima do joelho. E, portanto, nunca tivemos uma estratégia de mar que fosse digna do território marítimo que nós temos. O que é que eu acho que pode acontecer? Isto é um grande perigo para Portugal. É que, tanto estão dependentes da União Europeia, a Comissão Europeia decida generalizar as práticas que são feitas na política de pescas, ou seja, a política de pescas agora é definida a nível comunitário, e que passe também a ser política de mar, ou seja, a definir quem é que pode explorar os recursos marítimos em todo o espaço europeu, incluindo no mar português. Ou seja, nós basicamente deixávamos de poder explorar os nossos próprios recursos marítimos. Isto aqui é um dos grandes problemas que eu acho que vão acontecer, porque nós ficando sem a possibilidade de explorar por nós mesmos a nossa zona económica exclusiva, eu acho que aí deixamos de ser um Estado autónomo e soberano, que já não somos inteiramente há muito tempo. E, portanto, a partir desse momento, nós vamos ter a nossa vida muito mais complicada e vamos tornar-nos, basicamente, um protetorato da Comissão Europeia. O que é que acontece? É preciso termos uma estratégia de exploração do mar e uma estratégia de política externa também que seja extra-europeia. Isto quer dizer o quê? Que veja o mundo não só na União Europeia. Não. Repara, vamos ter a cimeira da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, agora em julho. Vai ser em Luanda. É preciso que Portugal lidere uma transformação da CPLP. Até porque CPLP pertencem a países que vão ter muita importância no futuro. Angola, Moçambique, países que estão agora a construir-se, que se estão a construir como nação. E que Portugal tem, eu acho que Portugal tem um papel de apoio à construção desses próprios países. E também o Brasil, que vai ser, não tenho dúvidas, a grande potência do Hemisfério Sul. Nós temos um espaço que nós podemos alavancar, que é esse, que é o espaço da lusofonia. E depois... E é esse também o espaço do CDS para conquistar não, e derrotar a esquerda? Eu acho que faz o CDS... olha uma coisa, ninguém fala sobre isto. Eu acho que é um tema que o CDS tem de falar. E há outro tema, que isto aqui é o mais importante para o nosso futuro, que é a natalidade e a família. E voltamos à questão do início. Exatamente. Nós vimos o drama, a catástrofe que significam os números e as previsões. É que é mesmo uma catástrofe, não vale a pena. É que, repara, não é só... o facto do envelhecimento ser tão gravoso não tem só efeito nas nossas pensões, nos impostos, na economia em geral. Não tem só efeito aí. O seu efeito mais perigoso e pernicioso é no espírito do país. O que é que eu quero dizer com isto? Repara, um país de velhos, com todo o respeito, é um país avesso à mudança, à transformação, ao progresso e que prefere viver mais confortavelmente. Confortável, o que é que isto quer dizer? Lembras-te, com certeza deste isso em história, Salazar tinha um adágio que ele fazia daquilo o modo de vida dos portugueses. Devia ser o modo de vida dos portugueses, que era o adágio do viver habitualmente. Quer dizer, o pobres, mas felizes, ou então viver uma vida pacata de campo, estás a perceber? Nós vamos chegar a um tempo em que, por sermos um país tão envelhecido, a nossa situação vai ser semelhante. Nós só com juventude, só com um país dinâmico, de grandes famílias, de sociedade civil forte, é que conseguimos ter uma democracia vibrante, uma economia forte, pujante.
Agora, sendo um país muito envelhecido, temos todo o contrário deste cenário que eu estava a dizer. Portanto, então, e é esse país envelhecido que está mais propício a aceitar líderes autoritários, tal como dizia o estudo de há 2 dias, mais ou menos? Sem dúvida. E, aliás, repara uma coisa. Eu há bocado dizia, não estou a dizer que isto é a regra, mas tu chegas aos 70, 75 anos, tu queres viver uma vida mais confortável. Confortável no sentido, vida perfeitamente cómoda, que tens acesso aos bens essenciais, que consegues beber uns copos de vez em quando, que fazes um dia-a-dia agradável, mas não pensas no futuro. E é natural que seja assim. Portanto, qualquer líder, ou tipo de governo, ou de regime, que permita a existência deste tipo de vida, ou permita, pelo menos, a continuação deste estilo de vida, um estilo de vida pacato, cómodo, é compatível com autoritarismos. Repara, não é só a democracia, infelizmente agora já sabemos que não é só a democracia que faz países ricos. A China veio desmontar esse argumento. Exatamente. E, portanto, vamos lá ver. E basta recuar os debates do final do século XV, XVI, XVII, sobre a monarquia absoluta, para perceber que muitos dos argumentos usados a favor da monarquia absoluta eram precisamente por garantir uma vida confortável à maioria das pessoas. Porque as pessoas podiam se dedicar aos seus negócios, podiam se dedicar à sua vida privada, estarem descansadas, não se têm de chatear com muita coisa. As coisas difíceis ficavam para o líder, estás a perceber? Portanto, isto não é difícil. Este cenário não é difícil de ser compatibilizado com autoritarismos. Agora, deixa-me só dizer-te uma coisa. Isto aqui preocupa-me imenso. Preocupa mesmo muito. Que é, o país, por causa do atual estado demográfico, vive também uma crise moral e espiritual. Os portugueses estão desmoralizados, no geral. A sociedade portuguesa está desmoralizada. E isto é muito preocupante, porque os portugueses têm 2 defeitos. O povo português tem 2 defeitos. É que, resigna-se facilmente. E isso eu dei o exemplo daquela questão do pessoal com menos de 40 anos dizer assim, eu não vou receber reforma, mas dizerem aquilo sem qualquer tipo de revolta. E depois, tem outro grande defeito, e isto aqui eu vou dizer isto de forma um bocado polémica, mas tem um espírito um bocado pidesco. Nós vimos isso um bocado com a pandemia, que era do género. Uma pessoa ia sem máscara na rua, estava toda a gente a dizer, olha, aquele gajo não andava com máscara. E às vezes até metiu em grupos do Facebook. Olha, aquele saiu de casa. Então no primeiro confinamento foi assim. Repara, tu explicas, tendo em conta esta realidade sociológica e psicológica do povo português, portanto este espírito assim mais pidesco, servil, e a sua fácil resignação, explicas que o Estado Novo tenha durado 48 anos. Não é? Porque não foi nenhuma anomalia. Repara, o Estado Novo, Salazar, governou tanto tempo porque cavalgou neste estado de espírito do povo português. Eu não tenho dúvida agora que temos um problema, não vivendo num regime autoritário, não estou a dizer nada disso, mas estou a dizer que estamos a criar as condições sociais e principalmente anímicas e morais para que daqui a 2 ou 3 décadas estejamos numa situação semelhante. E isto aqui é muito preocupante, porque repara, um povo que se resigna facilmente e que já tem estes hábitos um bocado autoritários de ver a vida dos outros, ver se estão todos a cumprir as regras, provavelmente nós também que nós criticamos não cumprimos. Já tem estas características. É muito complicado. E isso explica-se. Eu não fiquei nada surpreendido com os 67% dos inquiridos que disseram que não se importavam de ver um líder autoritário liderar o país. Porque, tendo em conta este estado de coisas, este estado de espírito, é perfeitamente normal. Mas repara, eu queria só dar aqui uma chega num problema que eu não falei. E isto aqui vai também às ameaças, falamos sobre as ameaças à democracia, agora está muito em voga. Desde que o Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos em 2016, começámos todos a falar das ameaças à democracia. Bem, digo já, os Estados Unidos teve 4 anos o Trump como presidente e as suas instituições estão fortíssimas. Tanto as 2 câmaras do Congresso, Senado, como Câmara dos Representantes, Poder Judicial, ainda que tenha tido as nomeações dos juízes mais conservadores pelo presidente Trump, e a presidência, e os Estados. Mesmo em pandemia, estas instituições aguentaram. Em Portugal... Mas também os Estados Unidos têm uma economia muito forte comparada à portuguesa.
não é só a economia, aquilo é totalmente diferente. A sociedade civil é muito forte. Aqui em Portugal é o contrário. Há duas grandes ameaças à democracia. E nós em Portugal temos as duas. Que é, a primeira é a falta de autonomia da nossa sociedade civil. Vou-te dar exemplos concretos. Quando eu digo sociedade civil, eu quero dizer tudo o que não é político. Tudo fora do Estado, tudo fora do aparelho administrativo, tudo fora dos partidos. Portanto, é empresas, associações empresariais, sindicatos, clubes desportivos, associações locais, todo este tecido que compõe a sociedade no seu estado não político. Ok? Estas instituições, e comunicação social, achas que são verdadeiramente independentes do poder político, quer local, quer nacional? Eu duvido. Olha, eu não conheço nenhum país, e eu, olha, tive a sorte de poder fazer Erasmus na Escócia, que é um país do mundo anglófono, com uma sociedade civil muito forte. Eu sinceramente, não conheço um país na Europa Ocidental onde as associações patronais, estamos a falar dos patrões, e estou a falar da CIP, estejam sempre, constantemente, a pedinchar dinheiro ao governo e ao Estado. Eu, sinceramente, não conheço. E a mesma coisa com associações locais que precisam da Câmara. Só esse exemplo, precisar do financiamento da Câmara, órgãos de comunicação social, repara, aqueles 15 milhões de euros que era preciso para garantir a sobrevivência de alguns órgãos de comunicação social nacional, que dependência, ao fim e ao cabo, é que pode existir havendo esta necessidade de que o Estado ampare sempre estas entidades? A sociedade civil não é autónoma. E esse é um grande problema que nós temos, tanto a nível local como a nível nacional. E o segundo é, já partindo desta falta de autonomia da sociedade civil, é aquilo que é sempre clássico. Qual é que é o grande perigo para a democracia? Desde o século XVIII, desde que se começaram a formar as democracias liberais. É a concentração excessiva de poder. Vamos falar de poder político. Poder político, poder económico. Portanto, se há uma grande concentração de poder numa só entidade ou num só organismo, isso aí é um perigo para a democracia e para a separação de poderes. Neste momento, nós estamos a passar por isso. Que é, nós temos um partido hegemónico há coisa de 25 anos, que é o Partido Socialista. E o Partido Socialista, porque é um partido hegemónico, não quer deixar de ser hegemónico. E deixar de ser hegemónico significava que tinha de mudar toda esta conjuntura que nós falamos. Portanto, o estado de investimento do país, o sistema de pensões, promover a natalidade, blá, 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 não é? Ligar mais aos jovens, por exemplo. Mas quem veio antes do PS, uma das queixas que se ouve muito por parte das pessoas da sociedade civil, é precisamente, e passa a redundância, quem está no governo é todos iguais. Ou seja, essa hegemonia se calhar não é exclusiva do PS. Não, mas olha, isso é bom. Eu depois já vou aí, mas repara. Para falar agora no partido que é hegemónico. Portanto, que é hegemónico há 25 anos. E eu não quero dizer, eu não falo do PS por ser o PS. Se fosse o PSD ou o CDS, tendo em conta as características inatas do povo português, que já seria a mesma coisa. Portanto, um partido hegemónico em Portugal que dependa daquele maior bloco eleitoral, que são os pensionistas, para ganhar eleições, e que dependa desta conjuntura, portanto, de desmoralização, de resignação, de fraqueza da sociedade civil e falta de autonomia da sociedade civil. Ou seja, todos, à partida. Quase todos, não é quase todos, mas pelo menos aqueles grupos mais que são decididos para ganhar eleições, se depende destas circunstâncias assim, não tem incentivo para mudar rigorosamente coisa nenhuma. E aliás, vê-se pelo PRR, aquilo é um plano APS, não muda nada, aquilo é para. Repara, até é curioso, falam da segurança social, e nós passámos aqui muito tempo, estou a esperar meia hora, a falar de segurança social. E quando falam da segurança social, é falar da digitalização, da profissionalização, da modernização. O que é isso? Não estão a falar de nenhuma mudança significativa. Isto é um exemplo. Agora, em relação a isso, são todos iguais. É um problema que nós temos, repara. Infelizmente, nós neste momento não temos políticos da Craveira, do Mário Soares, do Freitas do Amaral, do Sá Carneiro, e dentro todos. Eu, por acaso, eu acho que é normal que não tenhamos. Porquê? Porque estes políticos normalmente forjam-se em tempos complicados. Em tempos que não são confortáveis, em que é preciso coragem para as pessoas aparecerem. E, portanto, nós tivemos uma degradação muito grande nos nossos partidos políticos, nos seus quadros. E repara numa coisa, que é, nós deixámos de ter, principalmente nos grandes partidos,
pessoas que venham de fora do aparelho partidário. Começa a ser muito complicado para os grandes partidos, conseguirem ir buscar pessoas de fora do aparelho partidário, que não tenham, que não fossem ou simpatizantes ou que não tivessem já trabalhado com o partido. Repara, como é que tu explicas que um tipo que eu não conheço, pode ser boa pessoa, mas não é isso que estamos aqui a tratar, de um tipo que tem 34 anos, que tenha como experiência profissional, ter sido assessor do António Costa e do antigo Ministro da Segurança Social, Vieira da Silva, seja atualmente diretor-geral da Segurança Social. Como é que tu explicas isto? Isto para a generalidade das pessoas é inexplicável. Deve ser um tipo de muita confiança para o governo, como é óbvio. E esse é um problema dos partidos ou das juventudes partidárias? É um problema dos partidos. E por isso também das juventudes partidárias, mas é um problema principalmente dos partidos. Claro que não foi, olha lá, não foi a JS a nomeá-lo, não é? O Partido Socialista. Ou melhor, foi o governo do Partido Socialista. O que eu quero dizer com este exemplo é que o PS, que é um grande partido português, não foi capaz de ir buscar alguém de fora do partido com competência para liderar basicamente o maior organismo da função pública portuguesa, da administração pública portuguesa. Se amanhã te oferecesse o mesmo cargo, qual é que era a tua resposta? Eu dizia que não. Desculpa lá. Eu dizia mesmo que não. Mas eu não tenho competências para exercer aquele cargo. E aí, mas isso é uma pergunta descabida, quer dizer. Repara, já, calculo que também não me chamassem, a mim. Mas recusaria, liminarmente. Estaria pronto para outras coisas. Agora, para diretor-geral de Segurança Social, Deus me livre. Mas era um exemplo que eu queria dar. Também temos outro, olha. A nomeação da Ana Paula Vitorino, foi ministra do antigo governo de António Costa, do Mar, e foi secretária de Estado dos Transportes do primeiro governo de José Sócrates. Vai ser nomeada Pedro Nuno Santos para presidir a Autoridade da Mobilidade dos Transportes, a AMT. Esse é outro caso. Portanto, nós temos vários exemplos tristes. Olha, não queres melhor exemplo que deixa as pessoas completamente transtornadas do que o exemplo do Adão e Silva? 6 anos. Para a Comissão dos 25, dos 50 anos. Comissão do Cinquentenário do 25 de Abril, que é uma data importante, claro. Mas aquilo é um... eu não tenho dúvida, aquilo é o Ministério do 25 de Abril. Porque vai durar até depois desta próxima legislatura, e, portanto, as pessoas não compreendem, desculpa lá. E depois venham-me falar, olha, estou tão chateado, vou votar no André Ventura. Eu não me admirava. E repara, lembras-te da leitura do Ivo Rosa, da Operação Marquês, que levou a que o Sócrates não fosse condenado, não fosse a julgamento por vários crimes. Exatamente, por vários crimes. Se isso tivesse acontecido próximo das presidenciais, o André Ventura não tinha 12%, tinha 20%. E portanto, nós estamos a criar condições muito complicadas. E aí também mas aí a responsabilidade não é só do governo, é também da oposição tradicional, digamos assim, do centro-direita, que tem de fazer melhor. Mas Francisco, realmente é muito triste. Voltando aqui um bocadinho atrás e falando agora também um bocadinho de Porto Alegre, agarrando em tudo aquilo que já falámos aqui e aproveitando também o facto de Porto Alegre ser a zona que mais votos dá ao partido Chega, como é que tu, estando também já num organismo nacional, olhas para Porto Alegre? Olha, essa questão do Chega não me surpreende absolutamente nada. Nós em Porto Alegre estamos a falar do distrito menos populado do país, que politicamente não vale nada, e isto é realista. Portanto, é um distrito que está naturalmente, até pela lógica, pela racionalidade política dos sucessivos governos, que está colocado na negligência. O que é que eu acho que, para bem do futuro de Porto Alegre, é necessário fazer? Mas o Distrito de Porto Alegre não tem força para fazer isso. É preciso fazer o seguinte. É preciso urgentemente fazer uma transformação, uma reforma do sistema eleitoral. E do próprio sistema político. Nós, neste momento, em Porto Alegre, temos 2 deputados. É muito pouco. Nós temos municípios muito pobres, com pouquíssimos recursos.
nós não temos voz política, repara. Porto Alegre não tem, ao invés do que aconteceu em Beja, por exemplo, Beja teve o Carlos Moedas, ali Castelo Branco teve um primeiro-ministro. O Distrito de Porto Alegre, infelizmente, também não tem nenhum nome sonante na política nacional que tenha estado no governo, que apareça na televisão. Então, estás a perceber? Sim, sim. E isto aqui, parecendo que não faz muita moça. Mas, mesmo tendo, não nos podíamos esquecer que somos um distrito com 100 mil habitantes. E, aliás, eu não sei se Porto Alegre não tem menos de 100 mil eleitores atualmente. Isto é gravíssimo. Distrito, creio que 80 mil, mais ou menos, creio. Não, deve ter um bocadinho mais, mas deve estar aí nos 25 mil. Mais coisa, menos coisa. Repara, a freguesia de Cascais-Estoril tem mais eleitores. Isto é um problema, porquê? Nunca ninguém, ou é preciso ter uma sorte danada, mas os incentivos são para que quem esteja no governo, naturalmente não vai ligar muito. Repara, o André Ventura pode, eventualmente, falar muito de Porto Alegre. Mas achas que essa conversa teria consequências? Eu acho que não. Porque ele nunca na vida elegeria um deputado por Porto Alegre. Era preciso haver uma hecatombe aqui a nível nacional para conseguir eleger. Repara, tu para elegeres um deputado por Porto Alegre tens de ter 25% ou 24%. É uma coisa absurda. Portanto, o que eu acho é que o problema é falta de poder político, falta de poder de decisão, falta de representatividade. Como é que nós contornamos isto? Nós temos de defender uma reforma do sistema eleitoral. Eu a sério, eu tive a oportunidade de... Foi quando fui convidado para ser, antes de ser convidado para ser vice-presidente, o Francisco Camacho, que é o atual presidente da JP, convidou-me para coordenar a moção de estratégia global que ele apresentou ao Congresso da JP. E eu disse, olha, há aqui uma coisa que tem de ser feita, que nós temos de defender a dada altura do mandato, que é uma reforma do sistema eleitoral. O nosso sistema eleitoral está datado. Não só, repara, nós temos um problema de Porto Alegre que tem poucos deputados. Mas em Lisboa tens 48 deputados. Mas tu não sabes quem é que representa quem. Tu não sabes lá quem é que é o quinto deputado eleito pelo PSD no Círculo Eleitoral de Lisboa. Sabes o primeiro, o segundo, e só vês o segundo já é um feito. Portanto, nós temos um sistema eleitoral que acho que já não corresponde àquilo que a representatividade devia dar aos portugueses e aos eleitores. E, portanto, eu acho que nós devíamos fazer das duas uma. A minha opção pessoal é a seguinte. Eu acho que nós devíamos ter no nosso Parlamento uma segunda Câmara, o antigo Senado aberto, a servir de uma espécie de Assembleia das Regiões ou dos Distritos, em que cada distrito teria o mesmo número de representantes. Ok. Isto é parecido com o Senado dos Estados Unidos, mas isso é em larga escala. Mas repara, era necessário porquê? Porque nós agora vamos começar a falar, e o Governo já falou, o António Costa falou semana passada sobre isto, na regionalização. Eu acho que a regionalização é um erro. E, repara, tu percebes que é um erro quando a esmagadora maioria da classe política defende. Porque sabem que vai ser bom para eles, estás a perceber? E, portanto, para nós apresentarmos até uma alternativa à regionalização, nós precisamos de pensar numa reforma do sistema eleitoral. Portanto, ou este modelo, que depois teria, claro, poderes repartidos com a atual Assembleia da República, portanto, com o Parlamento, com a Câmara Baixa, ou então fazemos um redesenho dos círculos eleitorais. E eu por acaso, até acho que o modelo alemão, que é um modelo misto, que junta um sistema de método proporcional, ou seja, como temos atualmente, em que são eleitos, em que as eleições procedem por método D'Hondt, e um modelo por método maioritário, ou seja, onde em cada círculo só é eleito um representante, um deputado, como é a Inglaterra. Este modelo misto eu acho que seria saudável, porque permitia uma coisa: garantir não só a presença dos partidos mais pequenos, que normalmente são prejudicados em círculos mais pequenos, porque não conseguem chegar àquele limiar do voto que permite a representação, mas ao mesmo tempo permite que tenhamos, com círculos uninominais, mais a necessidade dos próprios candidatos a deputados terem de estar mais presentes nos seus círculos eleitorais. Portanto, o que eu defendo é ou a Câmara das Regiões, Câmara Alta, um modelo de Câmara Alta que depois divide tarefas com o Parlamento, com a atual Assembleia da República, ou então um modelo misto
a que podíamos dividir aqui, dos atuais 230 deputados, 115 seriam eleitos num círculo nacional, por método proporcional, e 115 seriam eleitos por círculos únicos, uninominais. Há uma coisa muito importante. Tu, quando vais a eleições legislativas, tu votas no símbolo do partido, tu não votas no candidato. Isto aqui é um defeito. Eu acho que nas eleições legislativas, se tivéssemos estes círculos uninominais, os candidatos a deputado teriam de constar da lista do voto e não o símbolo do partido. Acho que isto é muito importante, porque depois corremos o risco das pessoas votarem pelo símbolo. Isso aí acho que é uma irracionalidade brutal. Portanto, eu defendo, sinceramente, para o caso de, para evitar para combater a falta de poder político e de decisão, não só do Distrito de Porto Alegre, mas do interior do país, uma reforma do sistema eleitoral. Acho que essa aí é uma tarefa necessária. Agora, há outras coisas. Bem, E as câmaras também podem e devem ter algum poder, pelo menos, de fazer pressão ao Governo Nacional para que os próprios claro pontos possam devem. Repara numa coisa. Porto Alegre tem 25 mil habitantes. Vamos lá ver no centro. Deve ter menos. Em 2011 tinha 25 mil habitantes. Exatamente. Portanto, em 2021 até aqui. Vamos apostar aí para os 22, 23 mil. E depois vamos apostar. Até pode ser que tenhamos boas surpresas, não sei. Mas, compara lá. O poder que a Câmara Municipal de Porto Alegre terá para reivindicar qualquer coisa que seja ao Governo Central em comparação com uma Câmara como Braga, que tem 200 mil pessoas. Isto são problemas que uma pessoa pode chatear muito, mas é complicado. Não valendo muito politicamente, e, portanto, aí está a necessidade de mudar o sistema eleitoral, então não há cá brincadeiras. E mesmo com uma Câmara do PS, eu às vezes vejo, repara bem, eu vejo argumentos, eu lembro-me em 2017, o candidato do Partido Socialista à Câmara de Porto Alegre dizia o seguinte, eu vou parafrasear, porque não me recordo exatamente o que ele disse, mas foi isto. Vocês devem votar PS no debate televisivo. Vocês devem votar PS porque eu sou o candidato do Partido Socialista, o governo é do PS, portanto, há aqui a possibilidade de conseguir reivindicar a extração de mais recursos do Estado Central para o Conselho de Porto Alegre. Bem, João, isto aqui, esta frase, esta afirmação, é profundamente corruptora da democracia. Então, por esta lógica, nós sempre que um partido estava no governo, as câmaras municipais tinham de ser desse partido, porque senão eram negligenciadas pelo poder político. Uhum. E mudava para o PSD, o governo, a Câmara tinha de mudar também. Estás a perceber? Também não gosto muito dessa lógica. Eu acho que deve passar. Tem de haver, claro, as câmaras têm que se mexer, têm que reivindicar a oposição, têm que reivindicar recursos e têm que reivindicar competências. Atenção, têm que reivindicar competências. Mas depois há a questão do poder político e do representativo. Nós agora temos um grande problema. Não só em Porto Alegre sofremos isso, e em Porto Alegre ainda é pior porque temos poucos deputados. Nós esperávamos pelo menos que os nossos deputados representassem os eleitores de Porto Alegre, mas isso é difícil fazer. Mas temos um problema que é, os próprios representantes, os deputados da Assembleia da República, muitos deles não fazem nada pelos círculos eleitorais. Estão-se a borrifar para os seus círculos eleitorais. Infelizmente é verdade. Então, e mudando o sistema eleitoral não ia acontecer exatamente o mesmo? Porque nós mudamos um sistema, mas as pessoas continuam as mesmas. Exatamente. Agora, diz-me lá. Tu és eleito por Lisboa e és o 46º deputado eleito por Lisboa. Tu és de Oeiras. És número 46, és deputado do PSD ou do PS, estás lá nas filas de trás, vais a uma comissãozita aqui e ali, tranquilo, trabalhas. É óbvio, quando mandam fazer alguma coisa. Mas achas que estás lá a representar o teu círculo eleitoral? Entraram 48 e tu foste o número 46 a entrar. Achas que estás a representar alguém? O que eu disse foi, a transformação eleitoral tinha que se fazer numa base de garantir que se reestruturavam os círculos eleitorais e consagrávamos círculos uninominais no nosso sistema eleitoral. O círculo uninominal só há um representante. O que significa que a pessoa para ganhar tem, muitas das vezes, a não ser que seja um grande cacique, mas tem de dar no duro e andar lá no terreno.
E, portanto, acho que há certos sistemas que geram alguns incentivos que são mais benéficos à representatividade do que outros. E o nosso está datado nesse ano agora. Sim, eu não acho que as pessoas vão mudar, atenção, não é nada disso. As pessoas continuam as mesmas. E isso é um problema que vamos ter de levar sempre. As pessoas não mudam. Portanto, mas acho que há certas soluções que nós podemos procurar. E a reforma do sistema eleitoral é uma delas. Senão, E qual é que é o peso de uma juventude partidária na política? Isto é uma pergunta complicada. Repare, a vida de uma juventude partidária muitas vezes não é fácil. Muitas vezes as juventudes partidárias, para se afirmarem, têm de ir contra a vontade da própria direção do partido. E isto aconteceu, por exemplo, com Pedro Passos Coelho, quando foi líder da JSD, em que o Cavaco Silva era primeiro-ministro. Aconteceu com o Sérgio Sousa Pinto, na altura líder da JS, foi um bom líder da JS, em que Guterres era primeiro-ministro, com a questão do aborto. E aconteceu também, recentemente, com o Francisco Rodrigues Santos, na liderança do CDS. A Juventude Popular muitas vezes tomou posições críticas da liderança da Assunção Cristas. Portanto, há momentos de fricção. E nós não podemos ignorar que isso aí constitui parte da vida de uma juventude partidária. Mas também se vê que na autonomia das juventudes partidárias também está a sua força e a sua função. Se não houvesse juventudes partidárias, os grandes partidos ainda ligavam menos aos jovens, eu não tenho dúvidas disso. Portanto, é importante haver juventudes partidárias. Mas por uma razão especialmente importante. Não só por isto, por serem uma força que muitas vezes está dentro do partido, mas contesta o próprio partido, mas também porque é uma porta de entrada para os mais jovens. É uma porta de entrada fácil para os mais jovens entrarem na política. E eu acho que isso é a grande função das juventudes partidárias. Até porque depois são uma espécie de filtro. Um tipo que seja bom só na juventude partidária e passa para o partido. É uma escola, mas eu acho que a escola é boa, atenção. Uhum. Agora, claro que há, para tudo o que é bom há coisas más. Há coisas más e há coisas mais evidentes. Repara, a imagem que as pessoas têm, generalizada das juventudes partidárias como casas de vícios, também não é totalmente falsa. Nós temos é de saber. Repara, dizia o Raymond Aron, que é um intelectual francês, grande intelectual francês do século passado, que eu gosto muito, e ele teve de combater muita desonestidade intelectual marxista nos anos 60, 70 franceses. E ele dizia que não há descanso para os homens de boa vontade no nosso mundo. Nunca há descanso. E isso aí em todo lado. Mas quer sejam juventudes partidárias, partidos, governo, empresas, não há descanso para homens de boa vontade. E as pessoas não mudam. Portanto, há bom e mau. Eu acho que no fim do dia é capaz de ser melhor do que... O balanço é positivo, relativamente positivo, na juventude partidária. Francisco, temos mesmo que terminar, já estamos quase com 1 hora de conversa. Há uma última pergunta. Qual é o futuro para o Francisco Garcia? Olha, essa é uma grande pergunta, pá, porque eu não tinha dito isto, mas eu vou deixar aqui esta confidência, porque o Francisco Camacho convida-me, e só para fazer um enquadramento, não vou demorar muito, só para fazer um enquadramento. Convida-me para coordenar a sua moção. E passado um tempo, convidou-me para ser vice-presidente. Eu atualmente sou o primeiro vice-presidente da JP. Portanto, se acontece alguma coisa ao Camacho, eu fico presidente interino. E não é algo que eu queira. Não é algo que eu queira. Atenção. Mas, eu a primeira vez que ele me faz o convite, eu recusei. Recusei porque estou numa fase da minha vida, eu recebi uma bolsa para financiar a minha tese de mestrado e a minha perspectiva de futuro é uma carreira académica, portanto, sinceramente, se perguntares por futuro na política, eu não sei. Não sei mesmo. Futuro na política, não sei. Vou andar por aí a fazer o que posso. Vou cumprir o mandato como vice-presidente, depois logo se vê. Mas não quero ser presidente, não tenho intenções de ser presidente da Juventude Popular. Se é isso que querias saber. Vamos ter um bom professor universitário, é isso? Não sei se chega lá, mas faria intenções de seguir essa via. Na política, bem, estou sempre disponível. Aliás, uma das minhas figuras preferidas é Cícero, que foi um grande cônsul da República Romana
E às vezes, quando nós estamos desiludidos com o estado do país, com a política em geral, porque os políticos são manhosos, temos de ter atenção, se nós lemos Cícero e a forma como ele fala do amor à República Romana, nós pensamos, bem, a política, não podemos deixar a política. Porque é a nossa própria nação, é a nossa própria comunidade política que significa o futuro para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, e temos o dever de participar. Pelo menos dar algum contributo, nem que seja modesto. E, portanto, não sei se nos próximos tempos estarei assim tão ativo quanto gostaria, por necessidades da minha vida pessoal e profissional, mas estarei na política. Muito obrigado, Francisco Camacho. Então, a conversa com o vice-presidente da Juventude Partidária. Não me chames Francisco Camacho. Isso não sou Francisco eu. Garcia, assim é que é. São tantos Franciscos só no CDS que tem engano. É requisito, pá. É requisito dentro. É requisito, não é? Muito obrigado, então, Francisco Obrigado, Garcia. João. Está feita a correção. Obrigado a si, que também teve a oportunidade de assistir a mais uma entrevista da Platinum TV, a última a um líder de uma juventude partidária de Porto Alegre. Muito obrigado e até uma próxima.